Rodrigo Bueno. Ó, o Nâncio faz uma pergunta, um questionamento interessante, hein? O Barbieri deveria insistir apenas em um centroavante para dar ritmo ao jogador. Ou seja, ele está dizendo que troca muito os jogadores nessa posição no Flamengo. Henrique Dourado ou Uribe, hein? Quem deveria jogar, hein? O Uribe acho que só fez um jogo bom com a camisa do Flamengo, foi contra o Sport, né? Jogo que até foi minimizado pelo Renato Gaúcho. Contra o Sport, no Maracanã e tal. Não penso dessa forma, mas nas outras oportunidades que ele teve, ele acabou não vingando. Então eu acho que talvez fosse o caso, especialmente em mata-mata. Se bem que nesse jogo não tem disputa de pênalti, né? Pode ter no outro, né? Eu sempre penso no ceifador como uma grande possibilidade de pênalti. Eu acho que talvez fosse tentar recuperar esse jogador cujo investimento foi alto, né, que já se provou no futebol brasileiro na temporada passada com o Fluminense. Eu acho que poderia insistir com ele, mas o fato é que ninguém deu certo, né? Todo mundo foi testado por ali e não vingou, mas eu insistiria um pouco mais, tentaria recuperar o ceifador. Pois é, e aí ó, todo mundo vendo o convite, né? Flamengo e Corinthians, a partir das 9 da noite no Maracanã, Fox Sports 2 com o João Guilherme, hein? Vai mandar tocar a música nos canais Fox Sports e por isso, né? Hoje o João está descansando. Essa pergunta respondida pelo Rodrigo. Aí o provável time, ó. Foi feita por um flamenguista, não é? Foi. É bom a gente lembrar que o Corinthians tem o mesmo problema. Da mesma forma que o Flamengo não conseguiu fixar um centroavante, o Corinthians também não conseguiu fixar o centroavante. Sim. Lê a escalação, depois eu vou concluir meu pensamento. Conclua seu Porque assim, ano passado era o Leandro Damião. O Leandro Damião chega, mas tinha o Guerreiro, tira espaço do Viseu. Leandro Damião vai embora, aí dá esse problema. Verdade, ano passado era o Guerreiro. Chegou o Damião para tentar... E tirou espaço do Viseu. Sim. Esse ano, da virada do ano para esse ano, deu problema de doping com o Guerreiro. E aí era o Viseu titular. Viseu foi negociado para o Udinese e ficaria até metade do ano. E o Lincoln, que poderia ser o cara, não se dá oportunidade para o garoto também. Ele poderia ser o 9 do Flamengo. Do lado do Corinthians, você tem... Mas na hora que vender o Lincoln, vão dar oportunidade para ele. Mas aí não adianta. Não, mas aí você tem o Matheus Matias, que veio do ABC, não deram uma chance pro moleque. O Jonatas disse que não estava com confiança para jogar. E o Roger também não foi inscrito na Copa do Brasil, não pode jogar. Ele já jogou pelo Inter. Agora, a questão no time do Flamengo... Não pode. Ele não pode ser inscrito pelo Corinthians. A questão do time do Flamengo, eu concordo, fecho com você, Quesada. Acho que é um problema sério mesmo nas duas equipes e não estão ali por convicção, e sim pela falta de, né? A dúvida no ataque do Flamengo, Uribe e Henrique Dourado. E lá na lateral, o Flamengo vive o mesmo drama, né? E já algumas temporadas, sempre o Rodinei, entre parênteses, Pará, ou Pará, entre parênteses, Rodinei. Eles têm sempre vida curta na titularidade. Engraçado, é uma dúvida, e essa vida curta na titularidade, mas nunca a diretoria pensa no nome para ali. É impressionante, contrata pro ataque, contrata meias, contrata até zagueiro, mas lateral direito tentou não esse pensa. ano. Tentou esse ano. Esbarrou, sabe em quê? Sabe em quê que esbarrou? Não conseguiu negociar nenhum dos dois também. Para contratar um, o Flamengo queria abrir mão do Rodinei ou do Pará. E ali que pegou o negócio. Não partiu para uma contratação para não ficar com 3 e onerar ainda mais a folha. O Léo Moura não poderia ter continuado. O Léo Moura hoje seria titular no Flamengo. Ou não, manda aí pra gente que no Expediente de Futebol. Sem dúvida nenhuma. Agora, no ataque, para mim, o titular tinha que ser o Lincoln. Tinha que ser o Lincoln? Tinha que ser o Lincoln. Porque quando eu falei aqui que o Lincoln só vai ser titular quando for vendido, isso aconteceu com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior cresceu com uma expectativa, como o Lincoln veio também de seleção brasileira. Aí o Vinícius Júnior foi vendido e tinha um prazo de validade, ele ia embora no meio do ano. Aliás, hoje a notícia na Espanha é que o Ronaldo está tentando levar ele para o Valladolid, né? Está tentando seduzir os dirigentes do Real Madrid. Ronaldo que apresentou o Vinícius Júnior e hoje é um dos acionistas do Valladolid, levá-lo para jogar lá por empréstimo. O Vinícius Júnior só jogou como titular e teve sequência porque ele ia embora. Se ele não tivesse sido negociado, igual o Lincoln nesse momento, ia ficar ali, de vez em quando entrar, aí ia ter uma sequência devagar. O Lincoln tem que ter sequência. Ninguém desaprende a fazer gol pelo histórico do Lincoln, diferentemente do Henrique Dourado. O Henrique Dourado não tem sequência de temporadas, né? O Lincoln vem de uma base. E o Uribe tem que ter calma, é um estrangeiro, todo estrangeiro para mim você tem que ter calma. Demora pra engrenar. Os brasileiros que vão lá para fora, o Borja é um exemplo, o Conca foi outro exemplo, a gente vai enumerar vários. Então, segura um pouquinho, não diga que o Uribe não serve para o Flamengo, acho que tem que ter um pouquinho de calma para 2019. Eu concordo com você em relação ao Lincoln, mas não pro jogo de hoje. Porque ele não teve essa sequência ainda. Não, mas tem que dar para que nesse jogo, por exemplo, ele seja utilizado. Mas né? como isso não aconteceu até agora, hoje para mim é o Henrique Dourado. PVC, imagens ao vivo no Maracanã, ó.
A arbitragem hoje, aliás... Olha ele aí. Mais um o Braulio ponto, da discórdia, né? O Braulio Machado, né? De Santa Catarina, enfim, tá chegando e mais ao vivo, ó, tá fazendo a checagem do castigado gramado do Maracanã. E tomara que ele tenha uma noite aí sem grandes problemas, né? Mas foi muito criticado pela diretoria do Flamengo, especialmente por aquele jogo que ele apitou no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Aliás, um jogo repleto de polêmicas, mas polêmicas para os dois lados, né? O Palmeiras também teria motivos para reclamar daquele jogo. O Flamengo, claro, se sentiu no direito aí de protestar. Quando eu disse que Flamengo e Corinthians ficaram mais fracos em relação ao primeiro semestre, porque o brasileiro é uma referência pra gente. A Copa do Brasil, ela não pode ser uma referência. Foram poucos jogos. O Flamengo enfrentou Ponte Preta e Grêmio. Sim. E o Corinthians pegou Vitória e Chapecoense. Então, são jogos, né? E passou meio assim, né? Meio assim, passou... Os dois passaram meio assim. Agora, o Flamengo terminou o pré-copa com 27 pontos. Ele terminou na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez uma campanha ruim, 9º, 10º colocado. No pós-Copa, o Flamengo fez 10 pontos a menos do que ele havia feito nos 12 jogos iniciais do campeonato. Os mesmos 12 jogos. O Inter e o Palmeiras têm os mesmos 27. Eles fizeram 27 nesse pós-Copa. Houve uma queda do Flamengo, isso é fato. Eu concordo com você, o Flamengo continuou na briga do Campeonato Brasileiro. Mas entre nós, era melhor ter terminado o campeonato ou estar no campeonato na liderança como estava antes. Claro. A gente vai achar também que está 5 pontos atrás é um bom negócio. E estar 5 pontos atrás não é um bom negócio. Antes da gente falar aqui do Corinthians, projetar o time do Corinthians, tem outra pergunta interessante chegando aqui, hein? Sobre o gramado. O gramado do Maracanã muito castigado. E, rapaz, perdi agora o companheiro que mandou a mensagem. Ele perguntando justamente se o gramado pode prejudicar muito e prejudica mais qual equipe. Porque, fato, que o gramado do Maracanã não tá legal. E a partir de amanhã ele será trocado. Será trocado. E a história da liminar caçar... Liminar não, a liminar que está caçando a concessão do Maracanã e o Maracanã pode voltar a ser gerido, né, a ser administrado pelo Estado do Rio de Janeiro. Será que tem condições o Estado falido do Rio de Janeiro em assumir o Maracanã? O Estado está de joelhos torcendo para que essa liminar seja cassada hoje, né? Agora. Olha... Mas assim, também é uma liminar concedida encerrando a licitação, né? Botando um ponto final, porém ela não é uma decisão final. Cabe recurso, cabe até ser cassada. Agora, por que foi dada essa liminar pelo juiz da 44ª Vara, se eu não estou equivocado? Doutor Marcelo, agora me foge o sobrenome. Porque ele viu indícios, somente hoje Marcelo Leite, somente hoje também viram indícios de irregularidades. O que será? O Sérgio Cabral está preso? Mas assim, só hoje, gente, que viram também. Mas ok, antes tarde do que nunca, enfim. Será que por isso tem indício? Viram irregularidades durante todo o processo de licitação, né? Vício é um termo até utilizado na sentença. E aí é um processo que vai culminar com a devolução, não vai ser imediato. Acaba o jogo, pega a chave, olha, tranca ali o cara do consórcio, passa a chave para um cara do Estado e vai estar lá. Não é assim, não é de imediato. Porém, é um processo que pode caminhar para essa devolução. E amanhã está previsto a retirada desse gramado e o replantio do novo gramado. Inclusive, seriam 20 dias aproximadamente, 25 dias de Maracanã fechado. São 2 paralisações, uma agora em setembro e outra em outubro. Isso, e aí o Fluminense já negociou, ele teria 3 jogos fora, um já vai ser dentro, né? Um vai ser no Maracanã, que ele levaria para o Newton O jogo Santos. da Copa Sul-Americana. Não, isso. O jogo da Copa Sul-Americana. Sul-Americana, dia 4 de outubro. E está negociando com o Botafogo agora a possibilidade de fazer jogar em seus 2 jogos lá no Newton Santos. Alguma coisa tem que ser feita, Calheiros, e sem dúvida nenhuma. Se há irregularidades apontadas e comprovadas na justiça, se houve vício na forma como foi a licitação do Maracanã, os culpados, alguns estão presos, né, hoje, e que devem ser penalizados. E se tiver que voltar para o Estado falido tem que assumir. E, aliás, que não abandone o Maracanã, né? O ex-governador do Estado que promoveu a licitação. Dia 24 de outubro tem show no Maracanã. Aliás, um detalhe nessa decisão, está impedido de qualquer possibilidade de demolição de Célio de Barros e o Júlio Delamare também. Mas eles estão e a escola municipal. E a escola municipal. Porque consta isso no edital. Não, vamos lá, vamos por partes, só que é importante. Quem está passeando ali em volta do Maracanã tá vendo o Célio de Barros completamente abandonado. Sim, não, o Célio de Barros até a carcaça. O mato tá desse tamanho aqui. Tá dessa Mas vamos lá.
Vamos avançando aqui nesse jogo aí que hoje, sim, com esse gramado, teremos um grande jogo, Flamengo e Corinthians. Vamos falar do Corinthians? Provável time do Corinthians? Coloca na tela aí, porque olha, tem uma pergunta interessante aqui, hein, do André Arroz. É isso mesmo, tá? André Arroz. Tá acompanhando? Primeiro que ele faz uma bronca aqui, viu, Quesada? E eu vou registrar essa bronca dele aqui, Oliver porque que segura e mata no... você, nas vezes que comandou o expediente, inclusive, não leu mensagens do André Arroz. Ele tá reclamando aqui. Que são 7 mil mensagens por minuto. Mas, por favor, peça desculpas ao André Arroz. Desculpe, Arroz. Isso, boa. Ele está perguntando o seguinte, o André. Na opinião de vocês, se o Corinthians realmente jogar com 3 volantes, vai jogar, viu, André? Não seria melhor o Arauz no lugar do Douglas para o contra-ataque ser mais rápido? Bom, eu já dei minha opinião. O que eu faria naquela escalação? Eu tiraria o Avelar, colocaria o Douglas, que é lateral esquerdo também. E abriria a vaga para o Pedrinho. Você pode jogar com o Pedrinho e Cleison nas pontas, o Romero um pouco mais enfiado na área, ajudando também na marcação. O Jadson que não marca ninguém, porque não tem mais aquele poder físico para fazer esse papel. E dois volantes mais fixos, o Ralf e o Gabriel. Essa seria a minha escalação para o jogo de hoje. Um time de futebol tem que se defender? Tem. Mas um time de futebol não pode apenas se defender. Se o Corinthians jogar como jogou contra o Palmeiras, vai tomar pau hoje. Tem que saber atacar o adversário. Mas com essa trinca não avança? Jadson, Romero e Cleison? Ele vai trancar. Olha, gente, posso estar enganado, tá? Pode ser que aconteça. Futebol, às vezes, em 2 anos você termina o jogo, você define o jogo. Mas a tendência é que o Corinthians não tenha o poder de ataque. O Corinthians é o time que menos ataca no pós-Copa. É o time que menos ataca no pós-Copa. E o time que mais recebe chutes dos adversários. Gente, é uma covardia. A gente tem que analisar os números e esquece os números. Só o que a gente viu de Palmeiras e Corinthians. Você vê ali, por exemplo, eu acho que os 3 volantes, você vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo é um time que tem muita posse de bola, propõe o jogo e vai ser a tendência, vai ser um ataque contra a defesa. Empurrado pelo seu Você torcedor. vai tentar anular as principais peças. O Douglas vai tentar ajudar ali no combate com o Arthur Ribeiro. O Ralf colar no Diego. Perfeito. Paquetá jogando, o Gabriel pode ajudar a combater. Perfeito. Tentar anular essas peças. Para não municiar. Você está coberto de razão, mas aí só se defende. Se defende E na hora de atacar? Não, jogar por uma bola, tal, virou o chavão mais. É uma pobreza, né? Uma bola parada, o Jadson mete uma bola, um contra-ataque com o Cleison, o Romero. Eu quero saber cadê o Matheus Vital nesse time? Tem uma circunstância. Fala aí, PVC acredita que com essa formação o Corinthians pode sair para ataque? Eu acho que vai sair para ataque, não. Acho que ele vai trancar. Vai trancar? Acho que ele vai fazer uma linha de 4 que a gente está vendo, o Ralf na frente da linha de 4, outra linha de 4 com o Romero de um lado e Cleison do outro, Douglas e Gabriel. E o Jadson na frente solto. Para tentar fazer a bola chegar no Jadson em contra-ataque. Mas aí é o que o Rodrigo está dizendo. Ele congestiona o meio, obriga o Flamengo a jogar pelos lados, tira o espaço com dobra da marcação dos lados e o Flamengo vai fazer chuveirinho na grande área. E ele vai tirar tudo dali. E com isso, o que ele vai ganhar? Se ele conseguir arrancar um 0-0 ou 1-1 do Maracanã, ele vai ganhar 2 semanas. Para montar o time como ele quer, para jogar em Itaquera. Porque esse time, eu não estou dizendo que vai dar certo, ele nem confirmou o time ontem, né? Tá claro que ele treinou esse time, tá claro que ele vai jogar com esse time, mas ele não confirmou o time, disse que não queria entregar o ouro para o adversário. O que ele vai tentar fazer, se ele conseguir, é ganhar o tempo necessário para sair de uma equipe emergencial. O time dele hoje é o time da emergência. Hoje eu ouvi alguém dizer o seguinte, o Corinthians está entrando para não perder. Eu estou achando que com essa escalação o Corinthians está entrando para não ganhar, né? Porque a escalação dessa não... Mas você sabe que está dividindo aqui? É para não ganhar, né? Essa escalação é para não ganhar. Olha que ponto nós chegamos. O seu boneco da Fiel voltou, tá? E ele está irritado aqui na hashtag. Seu boneco da Fiel diz o seguinte, que o Pedrinho às vezes lembra o Souza. Tem potencial, mas é jogador de segundo tempo. E o Matheus Vital, até agora, em tantas oportunidades que recebeu, tem poucas grandes atuações. E o Rodrigo Claudino tá no lado oposto aqui, torcedor do Corinthians também. Ridículo, segundo o Rodrigo, ridículo o Corinthians na situação que se encontra deixar jogadores como Matheus Vital, Matheus Matias, Arauz e também o Paulo Roberto, que quando entra bem nos jogos. Ô, Carlinhos, essa questão de muitas oportunidades do Matheus Vital que eu contesto. Entrar muitas vezes em campo não significa que ele teve sequência. Ele pode entrar em todos os jogos aos 35 do segundo tempo. 90 minutos, um gol.
Belo retrospecto, né? Aí eu quero saber pra você o seguinte, quantos jogos ele atuou, assim, jogos? Entrou, teve sequência 3, 4... Então você não pode cobrar o menino. É um menino que muda do Vasco da Gama, onde ele estava começando a ter sequência, e vai pro Corinthians numa situação de dívida que o Vasco tinha com o empresário dele e pagou dando o garoto. Leva. E aí ele foi e negociou com o Corinthians. Bom, ele chegou, um garoto no Corinthians, que tem uma pressão gigante também. Não tem uma sequência? Como é que você vai cobrar o menino? Ah, não, ele jogou 30 jogos. Quantos 90 minutos desses 30 jogos? Não tem. Não chega a 10. O Campeonato Paulista, jogada dele. E aí? Mas aí o seu boneco da Fiel, por exemplo, tá aborrecido. O seu boneco da Fiel, ele citou o Souza. O Mano defende, o Matheus que era meio lento. E se o Corinthians não quiser, tem vaga no VAR, pode voltar. Você tá contratando o Pedrinho? Se o Corinthians não quiser, Andrei, você não quer, devolve. Tá precisando. Opa, e como? Pega 10 e afasta. Fala aí, Rodrigo Bueno. Não, eu tava lembrando do Souza, o Souza que ele comparou com o Pedrinho. Souza que era armador, que era meio lento, São Paulo também? Souza atacante, isso. Souza não, é o atacante ou o meia? Então, isso que eu tô falando, o meia. O meia que pintou pintou com o Marques no Corinthians nos anos 90. Jogou no São Paulo. Ele era um pouco desligado do jogo, às vezes era talentoso, mas um pouco dispersivo, sonolento, exatamente. Soninho. Não é o caso do Pedrinho. Não é. Não é. Pedrinho é um jogador. Mas é que a discussão é que ele criava bem e melhorava no segundo tempo. É aquele jogador de segundo tempo. Jogador de segundo tempo. E na opinião de vocês? O Pedrinho? Acho que não é muito cedo, né? Muito cedo, né? É cedo. Ser jogador de segundo tempo, vocês estão falando? Eu não gosto dessa coisa de... O futebol sobrenatural levanta uma enquete legal aqui também pra gente. Quem? Isso mesmo. Aqui, ó, futebol sobrenatural. Olha aí, ó, o Corinthians tá embarcando, é isso? Vamos lá, vamos com imagens ao vivo. Olha o Corinthians seguindo pro Maracanã, ao vivo no expediente. Ele não consegue fazer uma selfie. A galera passando, ó o Cássio, ó. O Álvaro Loureiro está lá, acompanhando, o Arauz passou ali também. Enfim, ó o Matheus Vital aí que vocês falavam, ó. Passando também o Henrique. Ao vivo, hein? Concentração do Corinthians em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. É um trajeto curtinho, com os batedores ali pela zona sul. Vai chegar rapidinho ao Maracanã. Avenida Princesa Isabel ali, né? Isso, o Corinthians. Você conhece bem ali. O Corinthians... Não é Princesa Isabel, não. É Atlântica como uma pequenininha ali. Não é Princesa Gustavo Isabel, Sampaio. Não. Gustavo Sampaio. Você conhece muito mais. Não, é Gustavo. Que eu já fiz. Eu fiz há um tempo desse uma concentração do Corinthians. Ali, aquela portaria fica na Gustavo Sampaio. Isso. Mas o hotel dá pra praia também. Dá pra praia, fica na esquina. Exatamente, é um belo hotel, por sinal. Corinthians bem instalado. Olha aí, ó. Voltamos com imagens ao vivo do Corinthians deixando a concentração rumo ao Maracanã. Você foi. Tem torcedor que tá gostando dessa história de quarta força aqui, hein? Corinthians já deu uma resposta bacana com relação a tudo isso e quarta força foi livro. No campeonato estadual do ano passado, que alavancou aí o título, inclusive, do Campeonato Brasileiro e terminou no bicampeonato estadual. Quem sabe, né? Retomada de um grande título para esse time aí, ó, que vai entrar em campo hoje diante do Flamengo. Segundo o Rodrigo Bueno, o jogo da vida do Corinthians, né? Jogo da vida. A torcida do Corinthians gritou exatamente isso, né? Os jogadores devem estar ouvindo em preleção e vídeo e tudo mais esse cântico. Engraçado, a gente teve uma missão da seleção, né? E o Richarlison parece como o novo camisa 9. Uma posição carente do futebol brasileiro. Aliás, já deveria ter ido na Copa, né? Tivemos ele já já chegou bem na Inglaterra, foi uma baita temporada no ar. Tivemos uma Copa em que o camisa 9 do Brasil não fez gol. A gente vê um clássico nacional com as duas maiores torcidas e a dificuldade de você achar um homem-gol. Quem apareceu como novidade, que é o Pedro, se contundiu, né? Já perdeu a artilharia do Brasil. Rodrigo, desculpa te interromper. Galera com Jair Ventura, hein? Olha o apoio ali, ó. A garotada ali, ó. Da escolinha do futebol de areia ali do Leme. Olha lá, ó. E aí o Corinthians vai partindo pro Maracanã. Olha, imagem legal ali, hein, Rodrigo, do Jair Ventura passando pro 11, a galera com ele, hein? O pai dele... o assistente dele. O pai dele conhece muito bem o Zagallo, né? Foi companheiro dele, foi jogador dele em 70. Sim. E o Zagallo foi um cara que em algum momento da carreira, nos anos 90 ali, ele preconizou o 4-6-0, que é o sistema sem atacantes. Se você rearranjar as peças do Corinthians ali, não tem centroavante de origem, não tem nada, o Corinthians vai num 4-6-0 aí. Como preconizou o Zagallo, que foi treinador do grande Jair. O Romero me parece que vai jogar na mesma função que jogou contra o Vasco no segundo tempo.
Aquele cara mais adiantado que puxou o contra-ataque e acabou com o Vasco lá em Por isso que Brasília. eu acho que deveria colocar Pedrinho numa ala e o Cleison na outra, para justamente dar velocidade. Liberar o Romero. Eu acho que ele vai com o Romero na ponta e o Jadson solto. Mas o Jadson não tem essa velocidade para puxar. Não tem, mas o Jadson não tem o poder de vai ser a última bola. Vai ser a última bola. Pode ser. E o Romero volta na marcação também. Pode ser. Olha, mas retomando aqui a mensagem do companheiro aqui, ó, futebol sobrenatural, é isso mesmo, o avatar dele é uma camisa da seleção brasileira, inclusive. Ele tá perguntando aqui, ó, Vitinho ou Pedrinho, atualmente quem está jogando melhor? Melhorzinho. Futebolzinho dos dois. Pedrinho? Mas o Vitinho jogou tão pouco pra gente avaliar ainda, né? Pouco assim, fez poucas partidas. Mas pelo staff, pela bagagem, essa comparação aqui, o pouco que jogou, você diz o pouco tempo, né? Você se refere ao pouco tempo no Brasil. Mas já não era para estar acima, por exemplo, de um menino que está começando, aí não se afirmou no Muito titular, acima. Pelo currículo que Muito tem, acima, Vitinho? muito acima. Sem Né? dúvida. E pelo custo, né? Custou quanto? 10 milhões de euros. Que o Pedrinho hoje, como produtividade, acrescenta mais. Sim, sem dúvida. Ou não, Acrescento. Sim. né? Agora, é importante dizer o seguinte, os dois times sofreram bastante com perdas do primeiro semestre para cá. Sim. No 1-0 gol do Viseu, olha lá, né, que entrou no lugar do Dourado, o Viseu não está mais aí. Esse time do Flamengo, que jogou no dia 3 de junho contra o Corinthians e venceu no Maracanã 1-0, com o gol do Viseu que entrou no segundo tempo, tinha Jonas, que não está mais aí, o Viseu e o Vinícius Júnior. Muita diferença. O Corinthians tinha Maicon, Balbuena, Opa, Rodriguinho, Sid Clay. Sid Clay. seria Então, outro jogo, hein? Seria outro jogo, não há dúvida. E ainda não jogaram nesse dia ainda, porque já estavam na seleção brasileira, o Fagner e o Cássio. Então, quer dizer, os dois times ficaram mais pobres nos elencos, não há dúvida. Não estou nem colocando o Everton nessa Esse discussão. é o jogo que você fala, né? Porque o Everton saiu um pouquinho antes para jogar no São Paulo, mas foi uma outra perda realmente, para mim, irreparável da equipe do Flamengo. Talvez isso explique um pouquinho porque o Flamengo caiu no pós-Copa, ou explique muito, e porque o Corinthians fez uma campanha tão ruim quanto fez no primeiro semestre aí do Campeonato Brasileiro. É isso. Pois É a bendita da janela que a gente discute sempre aqui, que arrebentam os times brasileiros. Se a gente fizer uma comparação nas duas semifinais, desse lado aqui da chave, Flamengo e Corinthians, que a gente está mostrando, os dois é que sofreram, né? As grandes perdas. Quem Palmeiras não perdeu, o Cruzeiro não perdeu. Queno. O Queno é importante, mas é uma perda importante. Tudo bem, mas ele recuperou o Dudu, do Palmeiras, por exemplo, mas pro elenco que o Palmeiras tem, você pode tirar qualquer jogador do elenco. Pelo amor de Deus. Tem elenco. E aí o Palmeiras, e outra coisa. E o Dudu cresceu. Você ganhou um Dudu. Fez negócio com o Queno, né? Claro. Aí era momento, mas enfim. Isso é interessante que traz aí o Quesada, hein, Rodrigo Bueno? Seria um jogo totalmente diferente. O Flamengo com essas peças que perdeu e principalmente o Corinthians, se contasse com os jogadores que iniciaram a temporada por lá, né? Eu ainda acho que a maior perda do Corinthians foi na comissão técnica. Carille. O Carille se mostrou um cara extremamente capaz. Mas o Rodriguinho era o melhor jogador do futebol brasileiro. Melhor, mas assim, cotado pra Copa. O Carille era um cara. Não, lógico, tecnicamente, a gente falou dos jogadores, claro que o Corinthians perdeu muito. Um zagueiro importante, o Balbuena, o lateral esquerdo que. Um dos melhores, né? Já tem gremista aqui gritando que é o Luan. Mas, sei lá, o Carille parece um cara. Se o Carille fosse o técnico do Corinthians atual, do Corinthians que vai jogar hoje. Eu confiaria que ele faria lá um cadeado ali, né? Não é o que o Jair Ventura tá fazendo? Vai tentar fazer, mas treinamento, repetição, cara, ele se mostrou um cara extremamente capaz para grandes jogos. Como ele conseguiu tantas vezes ganhar do Palmeiras? O Palmeiras com um time bem superior, ele ia lá e conseguia e ganhava e neutralizava. Então, para esse tipo de cara, parecia ele era um especialista em defesa. Você tá falando do Carille? Mas tinha material humano, mas assim, Rodrigo. Eu vou responder a pergunta do nosso telespectador anterior. O gramado ruim favorece quem? Favorece o Corinthians. É muito mais fácil você destruir no futebol do que construir. É muito mais fácil você defender. Um técnico raso, um técnico comum, ele consegue fazer um esqueminha ali, proteger a casinha, jogar por uma bola e ficar... Aí, ó, outra novidade, outro detalhe ao vivo aqui no Expediente, hein? Teremos o VAR nas semifinais da Copa do Brasil, ó. E tá aí, ó, já o monitor devidamente instalado. Ali, você imagina a corneta da galera se for preciso utilizar o VAR hoje, hein? Quem tá ali, mas nossa era